Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faça em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faça em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou
teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faça em mim o teu querer. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os seus olhos, eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
Amém, igreja. Glória a Deus. Amém? Amém. Gostaria de agradecer a todos os familiares que estão aqui para confraternizar, para receberem os seus amados, os filhos, o sogro, a sogra, o tio. Nós estamos chegando agora do 20º encontro de casais para Cristo e é uma satisfação para nós, a família de Cristo aqui, nós estarmos aqui. Ainda em pé, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente gradeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do arqueiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? A bênção que nós recebemos, nós precisamos compartilhar. Deus não dá as coisas para nós, não nos abençoa para nós apenas desfrutarmos, mas nós precisamos compartilhar. E nós temos 2 casais no nosso meio que querem compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que receberam nesse final de semana lá no encontro. Eu queria chamar aqui à frente o Wendel e a Laiane, que vão compartilhar com a gente esses momentos tão abençoadores. Boa noite. Eu queria compartilhar com vocês o que foi o encontro. O encontro foi muito importante para nós, porque nós aprendemos coisas que durante esses 6 anos de casados nós não tínhamos aprendido. E eu posso definir a minha vida hoje como pré-encontro e pós-encontro, porque nós aprendemos como nós vamos lidar com nossos filhos, pois nós temos 4 filhos. Nós aprendemos sobre o tempo que nós temos que dispensar para os nossos filhos no mundo hoje, que está tão corrido, que a gente trabalha, às vezes eu trabalho até 12 horas, e eu tenho que ter o tempo para os meus filhos. Então, todos os casais, eu acredito que devem participar desse encontro. Aqueles que foram casados agora de 5 meses, até aqueles que têm 40 anos de casado, eu acredito que eles têm que passar por essa experiência, porque é uma experiência única na vida do casal. E eu agradeço a Deus porque a gente sente Deus presente lá em todos os momentos. Nós vamos ouvir também o Charbel e a Valdir. Boa noite, igreja. Eu queria, em primeiro lugar, falar que esse encontro foi tremendo, porque melhorou muito na minha vida e na vida da minha esposa. Então, quer dizer, em ambos. E o que eu senti lá é o seguinte: como se diz hoje o doutor Benjamin, que os filhos podem estar longe. Boa noite, eu sou esposa do Charbel, né? Eu quero dar o testemunho assim, nós éramos o casal mais velho de lá, nós temos 33 anos de casado, e lá tinha pessoas que casaram há 7 meses, né? E eu quero assim, falar que o nosso casamento estava destruído, né? A gente já pensava até numa separação, né? E através de pessoas daqui, que eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus, né? A doutora Albani, a Belosi, seu esposo,
o Howlen aqui também, que foi um instrumento de Deus em nossas vidas, os pastores dessa igreja, né? E lá Deus tocou nossos corações, tocou do meu esposo, né, para se arrepender, para que nós prosseguirmos em frente. Então, o que Deus fez na nossa vida lá no encontro, né, e eu convido todas as pessoas que não fizeram o encontro, que vá no próximo encontro, vale a pena. Lá o Espírito Santo fala aos nossos corações, lá Deus habita nas nossas vidas e restaura, que é o mais importante, né? Restaura nossos casamentos, nossas vidas, nós liberamos perdão lá, né? Porque eu sou crente há muito tempo e com o passar do tempo a gente não perdoa, né? A gente fica com o coração endurecido, magoado, né? E a gente não perdoa e precisa de um novo encontro com Deus para a gente sentir que Deus é verdadeiramente, né, o nosso Criador, o nosso protetor, é Ele que cuida de nós, né? Se Ele morreu por nós, quem somos nós para não nos perdoarmos uns aos outros? E meu casamento foi restaurado lá. Né? E eu agradeço eu tenho 4 filhas, né, 3 casadas e 2 estão aqui, meus genros. Levantam. Eu queria que a igreja agora honrasse, com reconhecimento, com sua oração, aqueles nossos irmãos que trabalharam para a realização do encontro. Nós, como igreja, precisamos honrar esses irmãos. E eu quero pedir para ficar de pé, todos agora que trabalharam na liderança dessa equipe, inclusive aqueles que foram lá fazer palestras, por favor, fiquem de pé, todos que trabalharam. Todos. Joia. Nossa gratidão especial pelos nossos irmãos que são membros de outras igrejas e que participaram conosco. Obrigado, viu? Eu não sei de cor todos, mas eu sei que nós temos da 5ª igreja, eu sei que nós temos da 3ª igreja. Obrigado demais. 6ª igreja. Vide. Quem mais? Estou esquecendo de alguém? Acho que não. Muito obrigado mesmo. Por favor, agradeçam os pastores de vocês que liberaram essa mão de obra fantástica para nós. Muito obrigado mesmo. Vocês foram uma bênção. Eu quero pedir à igreja que, em nome de Jesus, a gente dê uma salva de palmas para essa turma. Abençoada. Toda a glória a Deus, mas nós queremos honrar vocês pelo trabalho. Muito obrigado. Essa turma, a gente tem que mencionar, né? Tem uma turma aí que é fantástica aí, que não deixa a roda parar de girar. Obrigado mesmo, de coração. Podem sentar. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11, por favor. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria,
vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Senhor, nós colocamos mais uma vez nas tuas mãos as nossas vidas e pedimos humildemente ao teu Espírito que fale conosco, Senhor. Nós abrimos a tua palavra nessa expectativa de que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o teu Espírito Santo agora, Senhor, tome o nosso coração e nosso ser por inteiro e ministre a nós, alimente a nossa alma. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, com a sua graça, misericórdia e poder, impeça qualquer artimanha maligna, impeça qualquer astúcia maligna neste lugar, qualquer ingerência, qualquer influência maligna caia por terra, Senhor. E que os nossos corações, as nossas mentes sejam acessadas pelo Teu Espírito Santo livremente. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedras são erguidas para a construção de edifícios maravilhosos, que mudam a paisagem, que causam impacto na nossa vida. E nós, brasileiros, temos um certo orgulho do arquiteto, do genial arquiteto Oscar Niemeyer, pelos edifícios que são planejados e erguidos por ele. Pedras são erguidas para a construção de edifícios. Pedras são erguidas para a construção de lares, lares seguros que nos abrigam, lares para onde daqui a pouco nós vamos retornar para o momento abençoado junto da família. Pedras são erguidas como sinal de vitória e de gratidão a Deus, como, por exemplo, a pedra que Samuel ergueu quando os israelitas venceram os filisteus. Então Samuel ordenou que se erguesse pedras sobre pedras, como sinal da vitória de Deus. Mas, meu querido, pedras também são erguidas, são colocadas para sepultar os nossos sonhos. Pedras são colocadas para encerrar os nossos projetos, para encerrar os nossos ideais. O texto que nós lemos nos fala que uma pedra foi posta no túmulo de Lázaro. A pedra colocada no túmulo de Lázaro encerra os sonhos de uma família que dependia de Lázaro para o seu sustento. A pedra colocada no túmulo de Lázaro encerra os projetos da vida de Lázaro, os sonhos daquela família. Mas, continuando lendo essa história, você vai perceber que, embora a família de Lázaro, Maria e Marta, não imaginasse, a obra de Deus e a vida e os sonhos estavam apenas começando, porque aquela pedra seria removida. Pedras sepultam os nossos sonhos familiares, os nossos sonhos conjugais, sonhos que às vezes nós acalentamos durante tanto tempo, e talvez os jovens aqui, vendo o encerramento do encontro, com certeza fizeram aí uma oração no seu íntimo: Deus,
Manda o varão logo que eu quero participar dessa bênção aí. Deus mostra essa princesa, logo coloca ela no meu caminho, que eu quero fazer parte desse grupo abençoado e quero ver o meu sonho, o sonho de uma família ajustada e feliz sendo realizado. Mas pedras, querido, preste atenção, pedras podem encerrar o seu sonho. Pedras podem encerrar o sonho daqueles que já estão casados. Como foi dito aqui, 7 meses, 10 meses, 1 ano, 20 anos, 30 anos. Pedras podem sim encerrar os sonhos, assim como aconteceu com a família de Maria e Marta. Que pedras que encerram os nossos sonhos? Que pedras que podem encerrar, colocar fim aos seus sonhos? A pedra do medo. Não há dúvida que o medo é uma pedra poderosa, que pode encerrar os seus sonhos, o medo de arriscar, o medo de tentar, o medo de ousar. Muitas pessoas, por causa de problemas do passado, não avançam ou não ousam novos relacionamentos. Muitas pessoas, por causa de decepções em relacionamentos, desistem do sonho de uma família. A pedra do medo. Medo de se decepcionar de novo. A pedra do ressentimento e da amargura, que pedra poderosa. Essa tem muitas e muitas toneladas. Quantas pessoas estão sendo impedidas de ver seus sonhos familiares e conjugais realizados por causa do ressentimento, da amargura guardados? O perdão que não foi oferecido. A pedra do sentimento de culpa. Um problema no passado, um erro cometido, vez por outra, volta a atormentar o casal, volta a atormentar um dos cônjuges. E aquilo ali vai se tornando, ou vai tornando a vida do casal um verdadeiro inferno. Porque a culpa é algo que caracteriza o inferno. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele anuncia, lá no capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo tinha em mente o problema da culpa. A pedra da incredulidade. A pedra da incredulidade. Essa também é outra pedra poderosa que está impedindo muitos casais de se apropriarem das bênçãos de Deus. A pedra da incredulidade desperta a ira de Deus. Por causa da incredulidade, Moisés não obedeceu a Deus e não entrou na terra prometida. Por causa da incredulidade, o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. E toda uma geração caiu, morreu no deserto. Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, não entraram na terra prometida e tomaram posse das bênçãos de Deus. A pedra poderosa, talvez, se a gente pudesse mensurar a força de bloqueio dessas pedras, a pedra do orgulho estaria em primeiro lugar. O casal que resiste ao acordo, que resiste a ceder, um dos cônjuges que não quer ceder, ou os dois que não querem ceder, e cada um finca o pé dentro de uma ideia, dentro de uma proposta, e os dois fazem do seu lar um verdadeiro cabo de guerra. E nada vai para frente.
Cada um quer fazer prevalecer a sua vontade. Muitos casais estão parados no tempo e alguns estão morrendo por causa do orgulho. O orgulho é uma força tão poderosa no nosso relacionamento que a palavra de Deus diz que por causa dele é que Deus permitiu a carta de divórcio. Pedras que precisam ser removidas na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. Pedras que estão bloqueando o agir de Deus na sua casa. Pedras que estão impedindo o fluir do Espírito Santo na sua vida. Pedras que estão bloqueando o seu caminho para a prosperidade, para o crescimento. Pedras que estão impedindo que você experimente de forma mais intensa o poder de Deus. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, convidar você a pensar nessas pedras que, quem sabe, não estão impedindo a bênção de Deus sobre a sua casa. Nós ouvimos 2 testemunhos muito bonitos e nós íamos ouvir aqui, com certeza, se tivéssemos tempo, ter muitos outros testemunhos. Um momento em que Deus traz a nós consciência dos nossos problemas e nos aponta uma solução. Um momento onde que Deus nos faz ver as pedras que estão impedindo o nosso avanço. Eu queria, nesse momento, que você pensasse: que pedras é essas que precisam ser removidas na sua vida? Eu não estou perguntando se você já é membro da igreja, não estou perguntando quanto tempo você é membro da igreja, não estou perguntando se você conhece a Bíblia, quando que você fez a sua profissão de fé. Não, estou chamando você para uma reflexão muito séria, muito honesta e muito oportuna. Você, marido, na sua visão, que pedras estão bloqueando para que você seja uma bênção maior na sua vida conjugal? A pedra que está bloqueando a felicidade, chegar até seus filhos. Que pedras são essas, esposa, que estão bloqueando que a felicidade chegue à sua casa? Que pedras são essas, casais, que estão bloqueando? A pedra da incredulidade, do orgulho, do medo, das mágoas, do ressentimento guardado, do sentimento de culpa. Que pedras são essas que estão bloqueando o agir de Deus na sua vida? O texto nos apresenta que ao redor da pedra que bloqueava, ou que bloqueou os sonhos daquela família, a pedra que encerrou a morte naquela casa, ao redor dela haviam alguns grupos. Por exemplo, o texto menciona Maria e Marta. Maria e Marta representam aqueles que ao redor da pedra acreditam, creem, mas creem com restrições. Quando Jesus chegou atendendo ao pedido de Maria e Marta, Maria chegou aonde Jesus estava, lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Maria está aqui declarando fé, mas ao mesmo tempo uma fé restritiva. O Senhor chegou atrasado. Agora, o Senhor não pode fazer mais nada, porque Ele já morreu. Em outras palavras, meus irmãos, numa interpretação aqui desse texto, o que Maria está dizendo: Senhor, a morte é mais forte do que o Senhor. E o Senhor não pode fazer mais nada, mas se o Senhor tivesse chegado antes. Era um crer, mas um crer restritivo. Eu tenho encontrado famílias e casais assim: ah, pastor, nós cremos em Jesus, mas acho que não tem como mais, não tem jeito mais. Ah, pastor, o senhor não sabe a nossa história. Nós cremos em Jesus, mas... E mais, e nós colocamos, cercamos a Jesus de restrições.
Fé restritiva. Há também o grupo daqueles que tinham colocado a pedra no túmulo, aqueles que ajudaram a enterrar os sonhos. Esse grupo também faz parte da nossa existência, esse grupo também pode fazer parte do seu mundo. Aqueles que, quando você diz assim, eu acho que o meu casamento está acabando, acho que eu estou passando uma crise, e ele chega para você e fala assim, não se preocupa não, todo mundo passa por crise, se não der, você parte para outra. É aqueles que ajudam a enterrar, é aqueles que fazem questão de dar um empurrão na pedra. Ao grupo dos fariseus que estavam ao redor da pedra. Os fariseus eram opositores e incrédulos declarados. Esses, de fato, se apresentavam como oposição. Não acreditavam que a pedra seria removida, não acreditavam em Jesus, e eles declaravam isso. Há também esses que fazem parte da nossa vida, que povoam o nosso universo. O texto nos diz no verso 45 que havia um outro grupo também, muitos dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Depois do milagre, eles acreditavam. Há o grupo desses também. Depois que Deus fizer a obra na sua vida, no seu casamento, eles vão dizer assim, nós cremos em Jesus. Realmente Jesus pode, porque eles estão vendo. Mas há o grupo daqueles que ouviram as ordens de Jesus e obedeceram. Quando Jesus disse, desatai a Lázaro, que está morto, e deixai-o ir. Eu quero chamar a sua atenção para esse grupo, que estava ali ao redor da pedra. Aqueles que ouviram a voz de Jesus, quando Jesus disse, desatai Lázaro, tirem as amarras de Lázaro, e deixem Lázaro ir. Preste atenção, Lázaro ainda estava morto. Mas Jesus deu uma ordem, tirem as ataduras de Lázaro e deixem ele ir. Esse grupo não apenas ouviu, mas esse grupo participou do agir de Deus. Eu quero crer, meus irmãos, que nós, como igreja, fazemos parte desse grupo. Amém? O grupo daqueles que creem na ação e nos milagres de Jesus e que não apenas creem, mas participam. Eu vou dizer para você que um dos maiores privilégios do trabalho pastoral é esse. Esse é o privilégio e a bênção que nos faz esquecer de todos os outros problemas. É quando nós assistimos o milagre da transformação de uma vida ou de um lar. Depois de ouvir palavras assim, muito desanimadoras, como diz pastor, o casamento acabou, a família acabou, e quando nós os desafiamos a crer que Deus pode remover essa pedra, e essas pessoas creem, e de alguma forma Deus permite que a gente participe. A verdade é que diante das pedras que estão no nosso caminho, todos nós temos que nos posicionarmos. Mas eu quero chamar a sua atenção, em terceiro lugar, o que Jesus fez diante daquela pedra que estava encerrando os sonhos da família de Maria e Marta? Qual a ação de Jesus? O que eu e você podemos esperar que Jesus faça diante das pedras que estão na nossa vida conjugal? Quem sabe essa noite você me ouvindo assim, tão rápido, talvez já tivesse pensado nisso antes, não sei. Talvez você esteja pensando, pastor, eu sei quais são as pedras. Eu já identifiquei as pedras que estão impedindo a bênção de Deus chegar na minha casa, pastor. E eu sei que talvez alguns pudessem ser corajosos e dizer assim, pastor, o problema na minha casa sou eu. Porque normalmente é assim, o problema na casa da gente é sempre o outro. Também, senhor, essa mulher não cozinha direito, não cuida dos meninos direito,
é isso, é aquilo. Também, senhor, esse marido, esse homem é complicado. Eu sabia, a família dele é tudo complicada, ele sai igual a família. Então, desse jeito, como é que eu sou feliz? A gente é sempre assim. Há uma tendência humana e carnal nossa de culpar os outros, mas eu quero dizer para você uma coisa. A pedra talvez possa ser você. Uma senhora que chegou depois do culto e falou assim: ei, pastor, maravilha de culto, hein? Deus usou o senhor. Que bênção. Que pena que meu marido não estava aqui. Eu falei: é, minha irmã? Eu falei: aquele homem é duro demais, pastor. Aquele homem não é fácil, não. O senhor não sabe o que eu aguento. E começou a falar mal do marido. Eu falei: ó, minha irmã, não é para você não leva a mal, não, mas acho que o problema lá é você, viu? Você me leva a mal, não, mas eu acho que essa mensagem era para você. Deus quer trabalhar na sua vida. Você falou tão mal do seu marido. Deus queria que você ouvisse essa palavra. É para você. Você não me leva a mal, não, mas vai embora para sua casa. Chega lá e abraça o seu marido, ame o seu marido, beije o seu marido. Ih, pastor, deve estar lá esperando, porque ele está me esperando para fazer a janta, que lá não fica sem a janta de jeito nenhum. Eu falei: então vai lá, faz uma comida gostosa para ele, abençoa a vida dele. O que esperar de Jesus? O que eu e você podemos esperar que Jesus faça diante dessa pedra que você já identificou? Em primeiro lugar, eu quero que você grave isso no seu coração. Em primeiro lugar, Jesus vem ao seu encontro na hora certa. Eu quero que você repita para mim: Jesus vem ao meu encontro na hora certa. Capítulo 11, verso 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Depois que ele soube que Lázaro está doente, ainda se demorou 2 dias. E quando ele chegou, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, disseram: Jesus, o senhor se atrasou. E Jesus, então, não dando muita atenção àquela palavra, Jesus vai em direção à pedra e faz essa obra maravilhosa. Jesus chegou na hora certa. Às vezes você está pensando assim: pastor, está difícil esperar, viu? Está complicado. Me desculpe falar isso para vocês aqui do encontro, mas eu acho que muitos de nós fomos para o encontro assim, né? Ih, Jesus, já passou de hora, viu? Eu estou indo lá para agradar os povos lá. Já passou de hora, Jesus, dá mais não. Jesus chegou na sua vida na hora certa. E Charbel, Jesus mandou esse homem lá na hora certa, hein? Tal do Raul, hein? Na hora certa, hein? Jesus que mandou ele lá. Assim como também manda pessoas na minha vida, na vida de cada um de nós aqui. Na hora certa. A nossa tendência é achar que Jesus se esqueceu de nós. E a gente culpa as pessoas, a gente questiona Deus. Em segundo lugar, Jesus se comove com a sua dor, com a sua luta. Versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Se há algo que agita o nosso Senhor Jesus, que comove Jesus, são os nossos dramas e as nossas lutas, gente. Se há algo que faz Jesus chorar, são os nossos dramas e as nossas lutas. O versículo 35 diz que Jesus apenas não se comoveu, mas ele chorou diante da crise daquela família. Diante das suas angústias, das suas lutas, Deus chora com você.
Deus chora quando Ele encontra, ou quando Ele percebe que nós estamos diante de uma pedra tão grande. Em terceiro lugar, Jesus desafia a sua fé. Quando Maria declarou: Senhor, o Senhor chegou tarde, o meu irmão já morreu, não dá mais tempo. E então Jesus disse para ela: teu irmão há de ressurgir. Jesus desafia a sua fé. Talvez agora mesmo Jesus esteja desafiando você, mexendo com seus brios, perguntando assim: você vai desistir? Não desista, continue crendo. Isso é a obra do Espírito Santo, fazer a gente persistir. Mais adiante, Jesus, diante da pedra, diz assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu, meu irmão, se creres verás a glória de Deus? Famílias, casais, Jesus está falando com a gente, comigo, com você essa noite. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua casa. Quem sabe você está dizendo: pastor, minha casa está complicada, aquilo lá está difícil. Ninguém se entende. Minha casa está um verdadeiro cemitério, uma geladeira. Já ouvi muita gente falar isso. Uma vez visitando um casal, o marido batia na cama e dizia assim: essa cama está fria. Talvez a cama da sua casa esteja fria. Não haja mais sentimentos, não haja mais romance. E você está perguntando: para quê, pastor, permanecer casado desse jeito? E Jesus trouxe você aqui essa noite para dizer: se você crer, você verá a glória de Deus. Não desista. Tem uma pedra enorme no túmulo, eu sei. Assim como tinha diante do túmulo de Lázaro. E Jesus, diante daquela pedra tão grande, ele disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Em quarto lugar, Jesus tem uma palavra de ordem à morte. Jesus ordena que a morte vá embora, apenas com algumas palavras: Lázaro, vem para fora. Com essas palavras, Jesus expulsou a morte. Jesus precisa apenas de uma palavra para expulsar a morte da sua vida conjugal, a morte do seu lar. Apenas uma única palavra. E eu diria para você ainda mais: ele não precisa nem de uma palavra, basta ele querer. Se alguém tem poder sobre a morte, é Jesus. Eu também tenho encontrado alguns casais dizendo para mim: pastor, o amor acabou. O amor morreu. Não tem muito tempo eu disse isso para um casal olhando no olho. E daí? Jesus é especialista em ressuscitar. E eu não falo isso, gente, não é só porque eu sou pastor e eu tenho que falar isso, não. É porque eu tenho visto Jesus fazer isso. E não poucas vezes, viu? Jesus ressuscitando o prazer de estar junto, ressuscitando romance. Eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Você não precisa esperar a crise chegar, mas se vier a crise, ou se já veio, e Jesus está agindo, você pode esperar que vai ser melhor do que antes. Pode esperar que vai ser melhor do que antes. Até porque a experiência já deixa a gente assim, né? Mais sábio. A experiência deixa a gente mais sábio e a gente evita os erros que cometeu. Eu não sei como que está o seu lar, que nota você poderia dar de 0 a 10, ou talvez você poderia classificar a sua vida conjugal apenas por uma avaliação, eu não sei como. Você dizia: pastor, o negócio não está bom. Você dizia: pastor, está mais ou menos. Pastor, não, o negócio está até legal, viu? Está dando para levar, e assim a gente está animado, mas eu estou sentindo que com o tempo o negócio pode esfriar, e eu estou receoso.
Eu não sei em que situação está a sua vida conjugal. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E se a morte chegou, apenas uma palavra basta de Jesus: não desista. Em quinto e último lugar, Jesus tem uma ordem para você. Amém? Jesus tem uma ordem para você. Maridos, Jesus tem uma ordem para você. Esposo, Jesus tem uma ordem para você. Tirai a pedra. Isso você pode fazer, ele não vai fazer. Tire a pedra. Qual é a pedra que está impedindo o fluxo do Espírito, a bênção de Deus chegar na sua casa? Qual é a pedra? Você pode agora, em nome de Jesus, tirar essa pedra. Em primeiro lugar, reconheça. Sou eu que estou pisando na bola. O miserável lá em casa sou eu. Sou eu que estou impedindo o fluxo da bênção na minha casa. Quem sabe a sua oração não é a oração que nós cantamos hoje. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Sara minhas feridas. Isso você pode e deve fazer agora. A ordem de Jesus para você é clara: tirai a pedra. O que está impedindo, hein? Problemas do passado, rancor, mágoa, ressentimento. Perdoa as pessoas que te magoaram. Perdoa os seus pais. Às vezes você é tão fria, é tão difícil com o seu cônjuge, é porque você tem problemas com seus pais. E você não aceita o que aconteceu. Então, vez por outra, esse trauma vem e você despeja isso nos outros. Que pedra é essa que está impedindo? É hora de você tirá-la. Perdoar quem precisa perdoar. Para de ser ranzinza. Para de ser duro. Deixa de ser duro. Aonde essa dureza vai levar você? Senão a destruição da sua casa. Então é hora de você colocar a arma no chão e promover a paz e perdoar. Jesus ordena a você tirar a pedra. E depois Jesus diz assim: desatai e deixai ir. Tem muito marido que está amarrando a esposa. Tem muita esposa que está amarrando o marido. Então, mulher, desata o homem e deixa ele ser feliz. Abençoa a vida dele para ele ser feliz. Homem, esposo, desata a mulher, deixa ela ser feliz. Esse desatar é você liberar perdão. É você permitir que ela seja aquilo que Deus criou para que ela seja. É você parar de colocar essa camisa de força para que ela seja somente o que você quer que seja. Pare de querer mudar ela, pare de querer mudar ele. Desata, deixa ele ir. Deixa ele ser o que ele é. Tem mulher que o marido não pode falar nada, que ela... Ops! Eu fui fazer uma visita esses dias, mas eu ri. O marido começar a contar os casos, a mulher, não, nada disso. Você não sabe, não, para, deixa o pastor falar. Passava um pouquinho, ele engatava de novo na tua história. Não, está errado. Não foi nesse dia, não, foi tal dia. Deixa o pastor falar. Foi umas 4 ou 5 vezes, eu fiquei com a pena daquele marido. Falei, não, coitado, ele queria contar, ele não consegue se expressar, ela não deixa. Tem mulher que é assim. Está junto com os amigos, o cara faz uma piada. Que piada sem graça essa sua. Aí já corta o barato do cara. Aí o cara já fica sem graça na frente dos amigos. Já viu aquele tipo de relacionamento assim? O marido está contando um caso junto com os amigos, está lá no encontro de casal, né, contando um caso. Porque eu fiz uma viagem, fui até São Paulo, e, que bênção, que homem, conversa de homem é assim, né? E, rapaz, eu fiz em 5 horas e 10 minutos de Uberlândia a São Paulo. Aí a mulher atravessa ela, mentira.
Foi 5h15. Por causa de 5 minutos, ela esculacha com o sujeito. Meu carro está fazendo 15 km por litro. Conversa de homem. Homem adora essas coisas, né? A gente sempre aumenta 1 litro. Você pergunta para um homem assim, e aí, esse carro é econômico? Nossa, é claro que o meu carro é econômico. Aí a mulher já corta o barato. Isso gasta demais, pastor. Eu já falei para ele vender essa porcaria. Eu falei para ele que essa compra foi, que compra horrível ele fez, pastor. E agora nós estamos pagando essa prestação, comendo um combustível, e já esculachou o sujeito. Acabou. E às vezes na frente dos amigos, né? Tem mulher que é assim. Extremamente meticulosa, né? E tem homem que é assim também. A mulher está doida para fazer uma faculdade, tem uma profissão. Né? Mulher minha é dentro de casa. Mulher minha tem que ser em casa. Meu avô foi assim, papai e mamãe foram assim. Fui criado assim, pastor. Meu sistema é... Tem uns caras, meu sistema é esse, né? Meu sistema é esse. E a coitadinha fica lá, né? Os sonhos dela estão sepultados por causa dos sonhos do bonitão. Desata e deixa ele ir. Essa insegurança com a qual nós vamos para o casamento, às vezes nós transferimos para o nosso relacionamento. Desata e deixa ir. Porque você vai ver como isso, no final, vai redundar em bênçãos para o casamento e para a sua vida mesmo. Eu quero repetir para a gente concluir. Em primeiro lugar, Jesus chegou na sua vida na hora certa. Em segundo lugar, Jesus agora está comovendo com a sua luta, com a sua dor. Terceiro, Jesus está desafiando a sua fé. Continue crendo. Quarto, Jesus tem uma ordem para que a morte deixe a sua casa. E em quinto lugar, agora é com você. Tire a pedra. E deixa a bênção de Deus fluir na sua casa, em nome de Jesus.